Queridos, eu brinquei ontem, mas na verdade eu estava falando muito sério. Eu acho que quando eu voltar para minha cidade, eu vou passar uma semana dormindo, porque eu estou realmente impactado com aquilo que eu estou vendo nesse lugar. Isso não tem a ver com estrutura, não tem a ver com volume, tem a ver com essência, ok? Tem a ver com uma essência muito especial. Você sabe qual é a impressão que eu tenho quando eu entro aqui? Vou dizer para vocês qual é a impressão que eu tenho. A impressão que eu tenho é: se Jesus não vier, tudo isso aqui vai quebrar. Tudo isso aqui vai ruir. E por que que isso me encanta? Porque eu já fui em lugares que eu tive a sensação que se Jesus não fosse, tudo iria acontecer do mesmo jeito. E as pessoas não iriam nem perceber que Ele não estava. O que mais me encantou nesta comunidade foi esse elemento. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, tem um texto muito conhecido que muitos de nós usamos para os de fora. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E aí nós muitas vezes dizemos para aquele que não conhece Jesus ainda: ó, Jesus está batendo na porta do teu coração e você precisa abrir para ele entrar. Ok, tudo bem, no contexto aplicativo até que vale essa interpretação. Mas se você for fazer uma análise mais profunda, naquele contexto, era um contexto para uma igreja. A igreja de Laodiceia. E é mais ou menos assim: Jesus estava do lado de fora, batendo, e eles estavam cultuando Jesus que não estava presente no culto. Não é estranho isso? Essa é a ideia do texto. Eu estou à porta. A porta da onde? Da igreja de Laodiceia. Vocês estão me cultuando, mas eu não estou aí, eu quero entrar no culto que é para mim. Por isso eu disse ontem que tem uma geração que está surgindo, que vai perceber a ausência do Cordeiro. E essa geração vai exigir de nós uma coisa: a gente não vai poder funcionar no automático. Posso ouvir um amém? Essa geração de homens de Deus não pode funcionar no automático. Porque o reino de Deus não é movido pelas coisas que eu aprendi. Ontem eu citei aqui Sansão, mas tem algo sobre ele que eu não falei ontem, eu queria falar agora. Eu falei que o Sansão foi vencido pela ausência de Deus, e não pela presença do inimigo. Mas se a gente for cavar um pouco mais, a gente vai descobrir que o problema de Sansão foi o seguinte: diz a Bíblia, e se levantou Sansão como das outras vezes. Olha só, como das outras vezes. Sansão fez isso tantas vezes que ele aprendeu. Então teve um momento que ele disse assim: Deus, fica aí, porque eu já aprendi a fazer, e agora eu vou fazer sozinho a tua obra. E é uma desgraça, é uma tragédia quando a gente tenta fazer a obra de Deus sem Deus. Então o problema de Sansão é que ele tentou fazer sem Deus a obra de Deus. Então, o que fica como extrato de tudo aquilo que a gente aprendeu ontem? A gente não pode mudar nossas comunidades sem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo conta conosco para mudar as nossas comunidades. Gente, se você me der qualquer tema, eu vou sempre terminar bem aí nesse ponto. Porque essa é a minha mensagem. Quando o homem descobre a sua mensagem, ele consegue ser profundo em 1 minuto. Eu tenho um programa de TV na minha cidade, o nome dele é Pare e Pense 2 minutos. Quando você descobre sua mensagem, você consegue ser profundo em 2 minutos. E quando você descobre a sua mensagem, você não consegue ser enfadonho em 5 anos, em 10 anos. Eu estou praticamente há 10 anos pregando sobre isso. Porque eu descobri a minha mensagem. Essa é a minha digital, e é a minha contribuição no reino de Deus. E eu estou muito feliz. Você está feliz? Ah, eu estou muito feliz. Muito feliz. Minha esposa vai ganhar um marido feliz quando eu chegar no Maranhão. Meus filhos vão ganhar um pai feliz, e a igreja vai ganhar um pastor feliz. Eu estou muito feliz. Então pega a sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Prometo a vocês que eu não vou me demorar. Mas deixa eu te dar uma dica.
Nunca acredite num pastor que diz, eu não vou me demorar. Nunca acredite, mas eu vou me esforçar, acho que eu vou conseguir hoje. Isaías capítulo 6, uma história clássica da Bíblia, conhecida por todos nós. Mas vamos ler, mesmo sentadinho, eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. E diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Quando já tinham lido essa passagem aqui? Me permita dizer a você que Isaías não teve nesse texto uma visão. Eu quero começar aqui. Me permita te dizer que Isaías não teve aqui uma visão. Não, Isaías não teve uma visão. Isaías teve 3 visões, que são 3 visões necessárias para todo homem de Deus e toda mulher de Deus. Se nós desejamos ser homens e mulheres de Deus, nós precisamos ter essas 3 visões que Deus deu ao profeta Isaías. E qual foi a primeira visão que Isaías teve? Ela é a mais óbvia, é a mais pregada. Diz o texto: eu vi o Senhor. Eu vi Deus. Eu contemplei Deus. E essa é a primeira visão que todo homem precisa ter. Uma visão correta de quem é Deus. Diga comigo, uma visão correta de quem é Deus. E por que eu coloco a palavra correta? Porque tem muita gente que tem uma visão de Deus, mas não uma visão correta de quem é Deus. E o que Jesus veio fazer? Gente, isso é muito interessante. Será que quando Jesus veio, as pessoas não tinham uma visão de Deus? Tinham, mas não tinham uma visão correta de quem era Deus. E pregar isso na Amapá é quase que chover no molhado, não é verdade? Porque Jesus veio mostrar corretamente quem é Deus. E aí eu tenho uma pergunta, que essa pergunta vai exigir muito de você, da tua atenção. Se você puder nem piscar, tem gente que já piscou, não pisca. Se você puder ficar assim tão compenetrado, fique, porque eu vou prezar muito do teu raciocínio para você chegar comigo num ponto aqui. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: para quem foi escrita a parábola do filho pródigo? Pensa um pouquinho. Para quem foi escrita a parábola do filho pródigo? Quando eu tinha 18 anos, não faz muito tempo, eu escrevi 2 livros sobre a parábola do filho pródigo. Eu sou encantado por essa parábola. E eu vou escrever um 3º livro. O título dele vai ser Os 3 Filhos da Parábola do Filho Pródigo. Ah, mas se eu falar para você quais são os 3 filhos, você não vai comprar o livro, não é verdade? Então eu não vou falar. Na próxima vez que eu vier aqui na Poema, eu vou falar dos 3 filhos da parábola do filho pródigo. Mas hoje eu quero caminhar contigo tentando responder essa pergunta: para quem foi escrita a parábola do filho pródigo? Como é que começa a parábola? Lucas capítulo 15. Diz assim: e continuou, versículo 11 se não me engano. E continuou Jesus. Olha só. E continuou.
continuou Jesus. Aí ele conta a parábola do filho pródigo. Então, percebam que a parábola do filho pródigo, ela é a continuação. Ela não é um todo, ela é parte de um todo. Portanto, é um erro de interpretação estudá-la solta, desassociada de seu contexto. Se você quiser entender a parábola do filho pródigo, perceba esse detalhe, ela é a continuação, ela é parte, ela não é um todo, ok? Qual é a parábola que vem antes dessa? A parábola da dracma perdida. E como é que começa a parábola da dracma? Lucas 15, verso 8. Em todas as Bíblias ela começa do mesmo jeito, independente da sua versão. Ela começa assim: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não varre a casa diligentemente, papapá, até encontrá-la. Ou, o que é ou? Faz tempo que eu saí da escola, mas eu ainda lembro. Ou é uma conjunção alternativa. Só se emprega a palavra ou quando se tem opções. Ô pastor Ribinha, o senhor tem esse microfone ou aquele. Então tem opções. Então, esta conjunção alternativa denuncia que o texto está falando de mais de uma coisa. Ok? Está caminhando comigo? Está montando quebra-cabeça? Vamos lá. Qual é a parábola que vem antes da parábola da dracma? A ovelha o quê? Perdida. Vamos lá, é um filho perdido, é uma dracma perdida e é uma ovelha perdida. O Lucas capítulo 15 é uma seção de perdidos e achados. É a maior seção da Bíblia de perdidos e achados. E por que tudo no único capítulo? A Bíblia é tão grande, poderia colocar um em Gênesis, um mais ou menos em Salmo, e outro no Apocalipse, ficaria mais distribuído. Mas por que está tudo no único capítulo? Não é coincidência, foi extremamente intencional. E aí a gente vai perceber uma coisa. Se você quer entender a parábola do filho pródigo, você não pode estudá-la solta. Se você quer entender a parábola da dracma, você não pode estudá-la solta. Se você quiser entender a parábola da ovelha perdida, você não pode estudá-la solta. Nós temos que estudá-las todas juntas. E aí vamos do início. Como que Jesus começa a contar essas parábolas? Ele começa assim. Jesus está em uma casa, comendo com pecadores. Pastor Ribinha, como é que tu sabes que ele estava dentro de uma casa comendo com pecadores? Gente, naquela época não tinha restaurante. Então possivelmente ele estava em uma casa. E diz a Bíblia que do lado de fora, do lugar em que Jesus estava, comendo com pecadores, arrazoavam em seus corações os religiosos e questionavam por que Jesus comia com aquelas pessoas. Aí diz a minha Bíblia e a sua também, que Jesus saiu, foi à porta. Ele foi aonde? Por favor, grave essa expressão. Ele foi à porta e contou-lhes uma parábola. Hã? 2 parábolas? Ele contou o quê? 3. Por que 3? Porque o judeu tinha uma pedagogia. Jesus era judeu, falando para judeus. O judeu tinha uma pedagogia, e a pedagogia do judeu era a seguinte: o judeu contava uma história, ele contava uma segunda história, e ele contava uma terceira, ratificando as 2 anteriores, certo? Era uma pedagogia judaica. Ele contava uma história, ele contava uma segunda, e na terceira, ele dizia na terceira o que ele tinha acabado de dizer nas anteriores. Era uma pedagogia judaica. Então Jesus vai e conta a primeira parábola. Você vai entender por que ele contou 3. Ele está usando a pedagogia daqueles com quem ele se comunicava. Jesus era um mestre da comunicação. Ele sabia com quem ele estava falando. Sabia a metodologia para comunicar aquele povo. E aí Jesus vai dizer assim, aí ele vai contar a primeira parábola. E qual foi a primeira parábola? Da ovelha. A ovelha perdida. Gente, o que difere uma ovelha de um cachorro? Tem um elemento. Eu sou do interior, talvez eu saiba isso um pouquinho mais que vocês. Ambos são animais. Ambos são irracionais. Mas a ovelha é um bicho de rebanho. Uau! E o que difere o bicho de rebanho de um outro bicho? Quem anda do interior e da roça sabe o que eu estou dizendo. O bicho de rebanho, quando está perdido, sabe que está perdido. Ok?
O bicho de rebanho, quando está perdido, sabe que está perdido. Aí a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: a ovelha estava perdida do lado de dentro ou do lado de fora? Eu preciso que vocês me ajudem. Do lado de fora. Diga comigo, do lado de fora. Então qual é a leitura da primeira parábola? Alguém perdido do lado de fora, mas que sabe que está perdido. Você sabia que tem gente hoje nessa cidade que acordou em algum motel por aí? Você sabia que tem gente que passou a noite toda pegando a picada na veia? Você sabia que essas pessoas estão perdidas? Mas é interessante, converse com elas, elas também sabem que estão perdidas. Então nós temos nesse momento essa parábola se cumprindo. Nós temos gente lá fora, perdida, mas que sabe que está perdida. Te acalma. Aí tem a segunda parábola. Qual é a parábola? O que era uma dracma? Uma moeda. O que difere a moeda de uma ovelha? A moeda é um objeto inanimado. Portanto, não tem cérebro. Não tem consciência. Ela não tem consciência. Agora, ela estava perdida do lado de fora ou do lado de dentro? Ai, 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 ai. Qual é a leitura da segunda parábola? Alguém perdido do lado de dentro, mas que não sabe que está perdido. Meu Deus. É verdade a primeira parábola, mas é verdade a segunda. Assim como tem gente lá fora, nesse momento perdida e que não sabe que está perdida, eu quero dizer aos senhores que tem gente do lado de cá, perdida, mas que não sabe. Eu amo esse silêncio. Ele me diz que vocês estão pensando. Eu consigo ver fumaça saindo de vossas cabeças. Então nós temos alguém perdido do lado de fora, mas que sabe. E alguém perdido do lado de dentro, mas que não sabe. Vamos lá. Aí Jesus conta a terceira. Alguém consegue lembrar qual era a pedagogia do judeu? Contava uma história, contava uma segunda, e na terceira, ele dizia nela o que ele tinha acabado de dizer nas duas anteriores. Pois eu quero te dizer, me permita te dizer, não é mais uma heresia que eu estou construindo aqui, mas me permita te dizer que essa parábola não deve ser chamada de parábola do filho pródigo. Se eu dissesse isso no início, você nunca ia aceitar. Por isso que eu risquei na epígrafe da minha Bíblia, se você pegar daqui a pouco eu te mostro, eu risquei e não está escrito a parábola do filho pródigo. Pastor, o senhor está questionando a palavra de Deus? Não, senhor. Eu estou questionando a epígrafe, ok? E a epígrafe não é um texto canônico. Eu estou questionando isso. E você vai perceber que ela diz nela o que as duas anteriores falavam. Porque o que difere a terceira das duas anteriores? É porque a primeira falava de uma ovelha, a segunda fala de uma dracma, mas a terceira não fala de um filho, fala de dois filhos. Eu quero ver se você está comigo. Quem é o pródigo? O pródigo é um cara, gente, que ele está lá fora bebendo todas, da número 1 a 51. Já viu gente assim? Ele está lascado, ele está perdidão, ele está com as meretrizes, ele está no... né? Mas conversa com esse cara, ele sabe que ele está perdido. Mas ele tem um irmão. E quem é o irmão? É um cara que nunca saiu da casa, mas que também está perdido. Só tem um detalhe, ele não sabe. Então se você me acompanhou, você percebeu que a ovelha está representada na parábola pelo pródigo. Ok? E a dracma é quem? O mais velho, o irmão. E gente, você sabe qual é o problema do irmão do pródigo? O problema do irmão do pródigo não era o lugar que ele frequentava. O problema do irmão do pródigo era o relacionamento que ele não tinha.
Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Diz ai, ai, ai. Ui, ui, ui. O problema do irmão do pródigo não eram os lugares que ele frequentava, era o relacionamento que ele não tinha. Porque se você ler com atenção, você vai perceber que ele tratava o pai como um chefe. Ele tratava o pai como um patrão. E esse é o problema da religião. Porque a religião olha para o pai e vê nele um Deus. Mas os filhos do evangelho olham para Deus e veem nele um pai. Por isso que Jesus Cristo disse: Pai nosso. Ele é o nosso pai. O que Jesus veio fazer? Ele não veio dizer para as pessoas creiam em Deus, porque elas acreditavam em Deus. Ele veio mostrar corretamente quem era Deus. Deus é Pai, Pai nosso. Então, nesses anos de ministério, um dia desses eu pregando em algum lugar por aí sobre isso, uma pessoa veio falar comigo e disse assim: pastor, eu estou há 10 anos na igreja e eu nunca me encontrei. Aquele dia caiu uma ficha. Tem pessoas perdidas lá fora e tem gente que nunca se encontrou aqui dentro. Tem gente perdida no mundo e gente que nunca se achou na igreja. Mas eu quero te dizer que há uma candeia acesa nesse lugar. Ah, e você vai ser encontrado. Você vai ser encontrado. Tem gente que nunca se encontrou. Ah tá, vamos aqui. Eu parei bem aqui. Eu disse para vocês, grave uma coisa. O que foi? Alguém lembra? Ele estava à porta. Gente, vocês perceberam como que a parábola dos filhos termina? A parábola dos filhos termina como a história começa. Como é que a história termina? A história termina com o pai na porta, tentando persuadir o irmão mais velho a entrar e participar daquela festa. Existe uma coisa na Bíblia que a gente chama de lei da identificação. Quando você quiser entender uma parábola, procure as figuras e identifique o que aquelas figuras representam. Então vamos lá, nessas histórias todas, o irmão do pródigo representava os religiosos que estavam na frente de Jesus. Ai, ai, ai. E quem era o irmão do pródigo? Os pecadores que estavam comendo com ele. Sabe qual é a mensagem que Jesus está dizendo para mim e para você? Jesus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um religioso. É isso mesmo. Ele é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um religioso. Hoje à noite eu vou pregar sobre isso aqui. Só sobre isso. Religião e reino. Mas deixa para a noite. Vamos para cá. Então, nessa história toda, para quem foi contada a parábola do filho pródigo? Para os pecadores e para os religiosos. Jesus queria alcançar todos. Ele diz: olha, tem gente lá fora que nunca se encontra, que está perdida e que sabe que está perdida. Mas tem gente que nunca se achou aqui dentro. Por quê? Porque não tem relacionamento comigo. Gente, de quem nós estamos aproximando os novos convertidos? De um relacionamento ou de um lugar? Porque Jesus não veio me levar a um lugar. Jesus veio me levar a um relacionamento. João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao céu. E ninguém vem à igreja, se não for por mim. É assim? Na sua Bíblia? Como é que diz lá? Ninguém vem ao Pai. Ao Pai. Nós precisamos ir ao Pai. E a gente tem que aproximar o novo convertido do Pai. Lembra do que nós falamos, acho que foi antes de ontem? A igreja é o sal. O sal não sacia a sede. O sal provoca a sede. Quem sacia a sede é a água. E a água é uma figura de Jesus Cristo. Só Ele pode saciar a minha, a sua e a sede de Taubaté. E a sede do Brasil e a sede do mundo. Aleluia. Então nós precisamos ter uma visão correta de quem é Deus. Querido, o que define se eu sou a igreja, não é o lugar que eu frequento, é o relacionamento que eu tenho. É isso que me define como igreja. Deixa eu te dizer uma coisa. Ir a um templo
não te torna igreja. Assim como ir a uma oficina, não te torna um mecânico. Você já foi numa oficina alguma vez? O fato de você ir numa oficina fez de você um mecânico? Não. O fato de você frequentar um templo toda semana, isso não faz de você uma igreja. Agora, se todos os dias você tem relacionamento com a aba, você é a igreja. O que define é o relacionamento. Mas vamos passar para outra parte. A segunda visão que todo homem precisa ter. Isaías disse: eu vi o Senhor, eu vi Deus, Ele se revelou para mim, eu sei quem Ele é. Aí ele diz assim: ai de mim, ai de mim. Aí eu amo essa expressão, ai é uma expressão de dor, né? Ai de mim. A segunda visão que todo homem precisa ter é uma visão de quem ele é. E quando Isaías se permite ser tocado por Deus, quando Isaías se permite que os seus lábios, que eram impuros, fossem tocados por Deus, Isaías é enviado por Deus. Olha aqui para mim. Deus não pode enviar quem Ele não pôde tratar. Tem gente que não está se permitindo ser tratado, e por isso não está sendo enviado. O pior é que tem gente que não está sendo tratado e está se enviando. Nem todo mundo que está indo é Deus que está mandando. Porque Deus não envia que Ele não pôde tratar. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu comecei a pregar o evangelho, botei a mochila na costa e saí pregando o evangelho. E eu lembro que quando eu tinha 16 anos de idade, eu senti uma coisa que talvez você nunca sentiu. E eu louvo a Deus se você nunca sentiu isso. Eu senti inveja. Muita inveja. Mas o que me dava raiva é que eu senti inveja do meu melhor amigo. Ele era um amigo. E aí eu senti inveja dele. Mas você nunca sentiu essas coisas, não é verdade? Não sei nem por que eu estou falando isso. É só para você falar para alguém quando você encontrar por aí. Eu lembro que um dia eu chamei uma pessoa madura da igreja e disse assim: fulano, me ajuda, porque eu estou com muita inveja do fulano. Ele disse: mas Ribinho, o cara tem um amigo. Eu disse: pois é, isso que me dá mais raiva. E você acha que eu gostava desse sentimento? Eu odiava. Eu orava e batia minha cabeça na parede. Parecia um judeu ali naquele muro. Senhor, tira isso de mim, tira isso. Deus não tirou. Mas eu briguei, fui em oração, eu compartilhei com alguém. Sabe o que aconteceu? Chegou um momento que eu amava tanto, e quando Deus usava esse cara, eu ficava mais feliz do que eu. E eu consegui vencer tudo aquilo. Mas eu venci dentro de mim. Um dia eu estou pregando em um dos maiores congressos da nossa região, do Norte-Nordeste. Posso até dizer que um dos maiores do Norte-Nordeste. Eu estou lá ministrando, e aí sentadinho lá no meu canto, e um homem que eu nunca vi na vida, nem antes nem depois, chegou para mim e disse assim: Deus vai começar a confiar grandes tesouros nas tuas mãos. Porque quando você tinha 16 anos, você se deixou ser tratado por Ele. Ele não sabia do que ele estava falando. Eu comecei a chorar. Se você não se permite ser tratado hoje, você está abortando um destino. Meu Deus. Ai. Você está abortando uma história. Você já deve ter escutado isso muitas vezes. Quem confessa fraqueza, não confessará fracassos. Se você não aprender a confessar fraqueza, você vai confessar fracassos. Deus não tem problema com a minha fraqueza, e nem com a sua. Deus tem problema com o nosso orgulho. A fraqueza humana não é um problema para Deus, o orgulho humano sim. Há uma história na Bíblia que eu gosto muito. Jesus entra numa sinagoga. Olhe para cá, essa história é legal. Ele entra numa sinagoga e ele encontra um homem que tem uma mão mirrada. Uma mão mirrada. Gente, eu tenho um amigo de infância que ele tem uma mão mirrada. E só depois de 4 anos de intensa amizade, me encontrando com ele todo dia no campinho de futebol, só depois de 4 anos que eu percebi que ele tinha a mão mirrada. Sabe por quê? Porque ele vivia escondendo a mão.
Eu não sei como é que ele conseguiu durante 4 anos esconder a mão dele de mim. Mas eu não vi a mão dele. Por quê? Porque é um instinto do homem caído. O homem caído esconde suas deficiências. Ai. Quando Deus chega no Éden, depois da queda, o que diz a Bíblia? Que Adão estava escondido. Porque é um instinto adâmico do homem caído. É a disfunção do homem que cai. Ele não quer mais revelar sua fraqueza, ele esconde suas deficiências. Outro dia a gente estava tirando foto em algum lugar, pregando por aí, a gente foi tirar um grupo de jovens e tudo, e aí uma moça na hora que foi tirar a foto, ela disse, para pastor, deixa eu virar. Aí virou. Aí, tchau, bateram a foto. Aí disse, minha filha, por que você virou? Eu disse, não pastor, porque esse lado é o meu lado bonito. Eu tenho um lado bonito e o lado feio. Você percebe que ela não quis tirar foto do lado feio. Acho que o bonito é do lado da franja, né? É o da franja. A gente que é homem é feio de todo lado, aí fica complicado. Aí tira logo de frente. A feiura sai toda de uma vez. Mas você percebe que está no coraçãozinho da adolescente, está no coração do Adão caído, está no coração do meu amigo de infância. A gente esconde, e quando alguém tem assim a testinha um pouco grande, joga a pastinha para frente. Né? Quando tem a orelha assim como quem vos fala, deixa o cabelo crescer, dá um jeitinho de botar aqui por cima. Se é meio calvo, gosta de um bonezinho. Se tem uma mancha na perna, só vive de calça comprida ou de roupa longa. É ou não é verdade? É verdade. Então vamos lá comigo. Partindo desse entendimento que você acabou de confirmar, de concordar, o homem que Jesus entra na sinagoga tinha quantas mãos? Vai. Quantas mãos? Quantas mirradas? Uma. Possivelmente essa mão estava escondida. E o que tinha naquela época era roupa para esconder mão. E Jesus olha para aquele cara e diz assim: estende-me a tua mão. Ele disse qual mão? Ele não disse estende-me a tua mão mirrada. Ele disse o quê? Estende-me a tua mão. Ele tinha 2 mãos e uma mirrada. Vamos supor que a direita fosse a mão mirrada e a esquerda fosse a mão boa. Então, aquele homem poderia muito bem fazer o seguinte: aqui Jesus, minha mão. Jesus ia dizer, que mão bonita, hein? Unha bem feita, mão linda. Morre com a outra. Fala a verdade. Não é o que a gente faz muitas vezes? A gente só quer mostrar o nosso lado bom. Olha como eu sou legal, olha como eu sou bacana. Olha. Mas aquele homem teve coragem de fazer uma coisa que não é fácil. Sabe o que eu mais amei no pastor de vocês? Vocês não têm noção de como esse cara ministrou na minha vida. Vocês não têm noção. Eu não conheço muita gente. Eu conheço algumas pessoas. Esse cara me quebrou, bicho. Ai, por isso. E aí quando aquele homem mostra a sua mão mirrada diante de Jesus, sabe o que acontece? Acontece o que sempre vai acontecer quando um homem mostra a Jesus a sua fraqueza. Quando um homem mostra a Jesus a sua fraqueza, Jesus vai mostrar para esse homem o seu poder. Quando um homem mostra para Jesus quem ele é, Jesus vai mostrar para o homem quem ele é. Então deixa eu te dizer, põe essa mão mirrada para fora hoje. Põe essa mão mirrada, porque tem uma história, tem um destino, e deixa eu te dizer, tem gente que você nem conhece que está te aguardando. Uau! Tem gente que ainda nem nasceu e está te esperando. Por isso, quando você ou qualquer outra pessoa, quando um homem atrasa o seu ministério, ele está de alguma maneira atrasando o ministério de outras pessoas. Tu tens noção, cara, do que está sobre você? Então levanta a cabeça, não baixa não, olha para mim. Tu tens noção do que está sobre ti? Não atrasa teu ministério.
Porque tem gente te aguardando. Um dia eu estou pregando em Teresina, umas 2.000 pessoas num congresso, e eu estou lá ministrando, e de repente eu olho um garotinho bem na minha frente, e sumiu todo mundo, porque eu estou numa fase da minha vida que a lágrima me impressiona mais do que o conhecimento. E eu vi aquele menino vertendo lágrima no rosto dele, e ele chorava o tempo todo da mensagem, eu não aguentei, eu dei um pulo do altar, e eu fui onde o garoto tirou o microfone da minha boca e disse: meu filho, quem é você? Ele me disse o nome dele. Eu disse: meu filho, quantos anos tu tens? Ele disse: 14. Quando ele falou 14, Henrique, quando ele falou 14 Henriques, primeiro e segundo Henrique, quando ele falou 14, Deus falou comigo assim: quando eu te toquei, Ribinha, pela primeira vez, esse garoto não tinha nascido, mas quando eu te toquei, eu estava pensando nele. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, Deus te trouxe para papai, mas ele está pensando em gente que ainda nem nasceu, e que está esperando você, então vamos lá. Uma vez Deus disse assim para mim: tem lugares que tu nunca vai colocar os teus pés, mas a história que eu estou escrevendo através de você vai chegar, e vai inspirar, e vai abençoar, e vai tocar, e vai transformar. Eles estão te aguardando, eles estão te esperando. Viu como é sério? É muito sério. Deixa eu te dizer uma coisa: existem coisas que o tempo resolve, mas tem outras que quem tem que resolver somos nós. Um dia eu estava orando, e eu estava orando por um casal da igreja, estava passando por um problema, eu disse assim: Deus, resolve esse conflito, resolve esse conflito. E o Espírito Santo disse: eu não resolvo conflito. Eu digo: como assim? Aí eu lembrei de novo daquele versículo: e agora, quem poderá me socorrer? O pastor Leandro disse que ele gostou desse versículo, que ele vai usar aqui para frente. Eu disse: meu Deus, mas tu és meu Deus, tu és meu pai, e eu sou pastor, e o casal da igreja está passando por conflito, eu venho falar contigo, e aí tu diz para mim que tu não resolve conflito. Ele disse: eu não resolvo conflito. Eu não. Eu resolvo pessoas. E pessoas resolvidas resolvem seus conflitos. Cara, tu sabe por que tu tem gerado conflito? Talvez tu não está resolvido, bicho. Desculpa a minha sinceridade. Desculpa, foi mal. Desculpa aí. Deus resolve pessoas. Pessoas resolvidas resolvem seus conflitos. A Bíblia diz que Daniel diz assim: e resolveu Daniel não se contaminar com as iguarias do rei. Cara, Daniel era um cara resolvido. E é impressionante, um homem e uma mulher resolvido. O que Deus faz através de uma pessoa assim? Um dia eu estava pregando em uma cidade do Maranhão chamada Santa Inês. Foi engraçado, eu estava no quarto do hotel. Gente, eu tenho mais 15 minutos, pastor? Eu estava no quarto de hotel, sozinho. Estou lendo minha Bíblia. E quando é que eu sei que Deus está falando comigo? Tem algumas maneiras. Uma delas é quando eu estou pensando numa coisa e atravessa a minha cabeça um pensamento que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que eu já estava pensando ou lendo. Entendeu? É meio doido, assim. E eu estou lendo a Bíblia numa outra passagem, tipo assim, a marca da besta, né? O símbolo da besta. Eu estou lá lendo, tipo isso, e de repente atravessa a minha mente um questionamento. E o questionamento foi o seguinte: quem disse que Sara era estéril? Quem disse que Sara era estéril? Aí quando a pergunta veio a primeira vez, eu parei assim, a Bíblia. Aí quando veio a segunda vez, eu soltei a Bíblia. Aí a pergunta disse: fala para mim, tu não és um pastor? Disse para mim, quem foi que disse que Sara é estéril? Eu disse: o Senhor. Ora, ele depois mostra na minha Bíblia onde que eu disse que Sara era estéril.
Agora tenta imaginar a cena, um sábado pela manhã, de 8 a mais ou menos 10 e pouca da manhã, eu tentando provar na Bíblia de Deus quando foi que ele disse que Sara era estéril. E eu estou lá presunçosamente tentando convencer Deus de uma coisa que eu passei a vida toda ouvindo. Eu disse, Deus, mas eu aprendi na igreja. E Deus, meu filho, nem tudo que a igreja te ensinou foi eu que te ensinei. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. E aí, eu fui na Bíblia, provar para Deus. Gênesis, capítulo 13. Não, 13 não, deixa eu ver. 11. Gênesis capítulo 11, vamos lá. Versículo 30. Gênesis 11, versículo 30. É legal isso aqui. Gênesis 11, 30, aí eu cheguei para Deus e disse assim, Deus está aqui na tua palavra. E a Bíblia diz assim, Sara era estéril e não tinha filhos. Diz Deus, eu vou te mostrar outro texto, porque não se forma uma doutrina só com versículo, tem que ter um compêndio de texto, eu vou te dar mais um texto aqui. E aí eu fui para Gênesis capítulo 16, vai lá, Gênesis 16, versículo 1. Diz assim, ora, Sara, mulher de Abraão, não tinha filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Ele diz, está aqui, Senhor. Ele diz, meu filho, põe teu óculos. Põe teu óculos, meu filho. E eu pus meu óculos. E eu te convido a voltar, rebobina a fita e vamos ler tudo de novo. Essa foi uma revelação interessante. Gênesis 11, versículo 30, diz assim, Sarai era estéril e não tinha filhos. Ai, quem que não tinha filho, gente? Quem era estéril, gente? Tá, vamos lá de novo. Vamos, Gênesis capítulo 16. Põe o óculos. Põe o óculos. Diz assim, ora, vírgula, Sarai, vírgula, está entre duas vírgulas, para dar aquela ênfase literária. Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Quem que não dava filho, gente? Agora vá para o capítulo 17, versículo 15, diz assim, e disse também a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara, abençoá-la-ei, e dela quem Sara, te darei um filho, sim, eu a abençoarei, e ela quem Sara se tornará nações, reis de povos procederão dela quem Sara. Uau! Sara nunca foi estéril. Sabe por quê? Porque no reino de Deus não existe problema de esterilidade. O que existe é problema de identidade. Yeah! Não existe problema de esterilidade, existe problema de identidade. Quando ela descobre quem ela é, ela foi curada da esterilidade. Por isso que a escola Abba Pai, ela vem dizer para mim que se Deus é Pai, eu sou filho. E se eu sou filho, eu resolvo todos os meus problemas. Por isso que a Bíblia diz, se alguém ama o mundo, é porque o amor do Pai não está nele. Não é o meu amor pelo Pai. Gente, eu não tenho direito de vir aqui nesse púlpito e falar do meu amor pelo Pai, porque cá entre nós é falho o meu amor. Eu vim aqui falar do amor de Abba por você, porque o amor de Abba é perfeito. A chave que vai virar sua vida não é o quanto você ama a Deus, mas o quanto você vai entender que você é amado por Deus, e ponto final.